Bem-vindo mais uma vez à Escola Bíblica Souza. Estou aqui com o pastor. E aí, Luquinha? Tudo bom? Mais uma vez, pastor, juntos. E hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente... É meio que uma continuação da outra aula, né, pastor? Mas aí mais aprofundando sobre o inimigo das nossas almas, o diabo, né? A guerra que ele faz contra nós, a guerra que devemos fazer contra ele. E essa aula vai ser um modo de você entender como que o diabo trabalha, o jeito que ele age, o jeito que ele te atrapalha, o jeito que ele te influencia, como você não deve ser influenciado, né? Com certeza. As armas que você vai usar. Então hoje a gente vai falar sobre o conhecido como tinhoso, pé preto, dissimulado, encardido, coisa ruim. O nome tá cheio. O nome tá cheio. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre esse rapazinho aí. Bom, pastor, então, como a aula passada a gente falou sobre o inferno, que é um lugar que existe, um lugar real, as pessoas que não creem em Cristo são designadas para esse lugar. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o diabo, né, Satanás, né? Deixando claro também que, como a gente falou na outra aula, não existe Satanás sentado num trono reinando no inferno, né? Isso não existe, né? O único que senta no trono é Jesus, né? Ele é dono do céu, do inferno, da terra, de tudo. Então, que muitas pessoas pensam é que Jesus está no céu, num trono, e o diabo no inferno, num trono. Isso não existe, né? Tem até uma passagemzinha que diz que Jesus é tão imenso que não teria como ele lutar com o diabo. O diabo perto de Jesus é um verme, né? Uma barata, né? Então não existe luta contra o mal, existe a luta nossa contra o pecado, né? Nossa luta também contra o diabo. E eu estava até pesquisando, pastor, se a gente trazia o nome Satanás, né? Diabo, a gente vem traduzindo, em termos de etimologia, ele dá ao contrário de integridade, né? Muito interessante, né? O nome diabo dá ao contrário de integridade. E é exatamente o que representa, né? É exatamente o que representa, né? Então o diabo é um ser, assim como o Espírito Santo, é um ser pessoal, né? Que não deve ser ignorado. Assim como o Espírito Santo vem para nos ajudar, ele vem para nos atrapalhar, nos apontar, né? E não devemos também, né, pastor, dar muito crédito a ele, muito poder a ele, entendeu? E não ignorá-lo, né? Lembrando que ele tem poder, não tem todo o poder, tem poder, né? No Antigo Testamento ele copiava as pragas lá, né? Fazia serpente lá. Mas também ele não pode ser ignorado, né? Ele que tem que ficar vigiando. É como conhecer uma estratégia de guerra, né? Sim. Eu conhecer o meu inimigo, o meu adversário, para que eu possa estar vigilante, né? Atento às movimentações. Basicamente é isso, né? Sim, então a ideia então nessa aula é a gente conhecer, como o pastor falou, a gente sabe que a gente está numa guerra, então a gente tem que conhecer contra quem nós estamos lutando, né? Quais armas devemos usar, nossas estratégias, as estratégias que ele usa atrás pra gente, para nos derrotar, aonde que ele usa, né? No campo de batalha que ele usa. Então, como a gente estava conversando aqui antes, né? O diabo ele foi expulso do céu, porque ele se rebelou contra Deus, que tomaram o lugar de Deus, né? A Bíblia diz aí que ele viu o diabo cair como um relâmpago, né? Como um raio, né? É interessante isso daí que o pecado ele se originou nesse momento. Nesse momento, né? Dentro do coração ali, né? Esse sentimento que ele queria estar no lugar de Deus e receber o que Deus recebia. Então ele teve essa, não só uma inveja, né? Que ele queria receber aquilo que Deus recebia. Então diz que naquele momento ele caiu e primeiro ele fez oposição lá no céu, que conseguiu ainda levantar mais um terço, né? Um terço dos anjos lá. Só que nessa batalha já lá no céu ele já perdeu, né? Foi expulso. Sim. E aí começa uma trajetória que a gente vai discorrer aqui, né? Que aí saiu da esfera lá do céu e veio agora aqui na terra. Mas nós vamos ver alguns pontos importantes sobre essa questão desse lugar de batalha, o que ele faz,
o que ele representa. Aqui, para nós iniciarmos aqui, a Bíblia diz que Deus ele é Espírito. João 4:24 fala que Deus é Espírito. Certo. Isso já nos serve de um ponto de partida, que a nossa batalha ela não vai ser uma batalha terrena. Não é porrada com porrada. Não. É. Se você for se esforçar assim ou tentar agir dessa forma, você não vai conseguir avançar. Sim. E não vai, você, pelo contrário, você vai regredir aí nessa batalha. Certo. Segundo Coríntios 10:4, fala que as nossas armas, elas não são carnais. E aqui eu queria ler para vocês, que diz assim, ó: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aí no versículo 5 ele fala assim: destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Um ponto que nós podemos já trazer de início aqui é que nós vemos uma guerra tanto em coisas que são usadas aqui ao nosso redor, certo, e nós vemos que afetam diretamente a nossa mente, né? Uhum. Aqui fala sobre filosofias e também algo que se produz dentro de nós, porque nós já vimos em aulas anteriores que a carne ela milita também contra Deus, só que a carne ela é algo que está presente em nós estamos vivos, né? Então nós vemos que tem que conviver com ela, né? Não tem jeito. Então nós vemos que o diabo ele se utiliza das coisas ao redor que foram criadas ou se estabeleceram pelo declínio, o homem distante de Deus, ele acabou gerando um monte de coisa que prejudica. Sim. E a própria carne produzindo já são os materiais iniciais aí dessa batalha, dessa guerra. Legal. Então a gente tem ideia, então, a partir desse versículo, que o diabo é um ser pessoal, e pelo versículo 5, a principal campo de batalha, o principal lugar onde trabalha é a nossa mente. A mente. Então não adianta, por exemplo, eu discutir com uma pessoa, sair com ela na porrada para tirar as ideias, os pensamentos, não tem como. É na mente, o trabalho é na mente. Você vai matar a pessoa tanto bater, e se ele continuar achando que aquilo é o certo, ele vai morrer com aquele pensamento. Sim, então o versículo fala então que para destruir fortaleza. A gente tem ideia então que depois que a pessoa peca e esse pecado gera nela uma fortaleza de pensamento, né, pastor? Esse que é o ponto da questão, porque às vezes você for olhar para o pecado e a forma como Deus nos livra dele, é algo simples. E às vezes é onde as pessoas confundem a graça com algo, então se é tão simples assim, então a qualquer momento eu posso chegar até Deus e Ele me purifica. É uma verdade, Sim. É simples, só que o problema é o que o pecado causa em nós. E o perigo são essas fortalezas. O perigo são essas coisas que são levantadas, que nos fazem a não enxergar, não entender, e aonde Deus está ali sempre presente, sempre atuante, só que eu me fecho. É exatamente isso, fortaleza. Sim. Que eu levanto, e para transpor isso, à medida quanto mais a pessoa se envolve no pecado, chega a um ponto, de repente, de ela não conseguir retomar mais. Entendi. Então a gente vai indo para uma linha de pensamento que o diabo cria fortalezas na mente das pessoas, e para essa fortaleza não nos alcançar, o modo que eu vejo assim, o único caminho é a santidade, né? Com certeza. Ou você te divide assim, o reino dos céus e o reino das trevas, como a gente está falando uma guerra, né? Então, ou você faz parte do reino das trevas ou o reino do céu. Existe o reino das trevas ou o reino do céu. Entendeu? Então, tanto é que uma pessoa pode sair do reino das trevas e ir para o reino dos céus. Com certeza. Pode ser quebrado esse pensamento, lá né? Em Colossenses 1,13 fala que ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele está falando domínio das trevas. Então havia algo sendo exercido sobre aqueles que estavam dominada. Isso. E nos transportou para o reino do Filho do seu poder, ou Filho amado, aí depende da tradução, Filho do seu amor. Então, que ele nos transportou. Agora, esse é o ponto interessante. Aqueles que recebem a palavra e creem, eles são transportados para depois serem tratados.
Legal. É onde a Bíblia fala que ele carregou tudo, o cativeiro junto com a pessoa, ele levou tudo. Aí depois ele começa, pelo amor, a tratar. Eu vejo isso, já vê aqueles bichos selvagens? Verdade. Somos nós, né? Sem Deus. Aí você não consegue nem tocar, né? Porque a pessoa. Mesmo precisando, Ele está totalmente entregue ali na situação. Você quer ajudar ele, mas ele não deixa. Às vezes você tem que carregar tudo. Aquele bicho está no buraco, você tenta deixar ali. Aí o ambiente vai. Até que ele consegue ser tocado, aí você dá o carinho, onde Deus ele libera o amor, e esse amor ele vai nos transformando a cada dia, né? E vai continuar assim até a volta de Cristo. Legal. Então, o diabo é um ser esperto, né, pastor? As pessoas falam assim, não, o diabo é burro, ele faz a mesma coisa. A gente tem que lembrar que não, que ele convenceu uma parte dos anjos. Ele é persistente. Né? Ele é perseverante. Se ele conseguiu convencer anjos, imagine algumas pessoas, né? Então, ele conseguiu convencer uma parte dos anjos, foi expulso do céu. E ele usa essas brechas que é o nosso pecado para poder dominar. Tanto é que a gente entende que eu não vou sair na rua e ver pessoas com o cabelo escrito eu sou do diabo. Não. Pessoas, eu sou do céu. A gente vai identificar pelo modo que ela age, pelo modo dos pensamentos dela. E visto também que o diabo ele engana. Né? Ele não mostra a credencial dele. Porque quem é que quer... está abraçado com o diabo. Ele não vem de capa e tridente, né? Ele não mostra a sua personalidade, ele vem através do engano. E uma coisa importante para nós falarmos para os nossos irmãos é que o diabo ele não tem poder de ler o nosso pensamento. Legal. Ele é por isso que a Bíblia chama de dardos inflamados do inimigo. Então ele fala aos nossos ouvidos, e esse falar nos ouvidos, muitas vezes ele pode utilizar pessoas, pode utilizar as coisas deste mundo, são coisas que vêm através do ouvido ou através dos nossos olhos, e aí brotam nos pensamentos. E ali começa todo um trabalhar, se você não bloquear isso, e só através das coisas de Deus a gente consegue anular, né? Aquilo vai se proliferando, é onde a Bíblia diz que desce ao coração, aí é onde você começa a ficar preso àquilo a ponto de começar a praticar o pecado. Né? Eu vejo, pastor, se eu estiver errado, você me corrige, dardos inflamados, aqueles filmes antigos de guerra que a pessoa tinha aquelas casas de palha, de pau a pique, né? Aí os inimigos tacavam dardos com fogo, até chegar um tempo que é impossível ficar dentro da casa, a pessoa saía, aí o inimigo ia atacar, mais ou menos isso, né? Na verdade, porque eu acho que eles se utilizaram dessa expressão, porque é o que era comum. E na verdade o inimigo ele ficava, a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, está procurando quem possa tragar. Significa que ele não pode chegar perto, a não ser que nós cheguemos até ele. Então essa ideia do dardo inflamado faz todo sentido. E aí a estratégia de guerra é o que? É lançar a flecha flamejante, as pessoas saíam de dentro por causa da situação, e é onde sofreu o ataque, né? Sim. Nesse momento que o diabo vem e ele ataca, onde aquilo que está aqui dentro exterioriza. Esse sair é onde a pessoa ela põe para fora, ela começa a fazer, onde Satanás ele aguilhona, ele vem e prende a pessoa naquilo. Sim, então a gente consegue identificar assim, modelo de pensamento modela comportamento. Com certeza. E depende do comportamento, da legalidade, daquilo que opera em você. Se é santo ou se é maligno. É por isso que com certeza, porque o interior, a batalha já está acontecendo aqui. Quando você vê alguém praticando algo, na verdade ele já perdeu a batalha antes. A batalha foi perdida antes. Por isso que a Bíblia diz que tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, tudo que de boa fama, nisso pensar. Para quê? Eu tenho que combater. Você colocou... Nossas avós costumavam dizer que cabeça vazia, né? Oficina do cão, né? Você colocou um versículo aqui, pastor, que é legal a gente puxar esse tema também, né? Tiago 4,7, né? Portanto, sujeitar-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse sujeitar-vos a Deus seria o seguinte: quando eu estou no reino dos céus, no reino de Deus,
eu tenho que conhecer cada vez mais a Deus, né? Que eu se sujeito a Deus, eu conheço mais a Deus. Eu conhecendo a Deus, eu automaticamente estou resistindo, estou negando o diabo. É algo automático. É algo automático, né? Quanto mais eu puxo pro lado de cá, pro lado de Deus, eu conhecer a Deus, as suas doutrinas, a sua bondade, o seu amor, eu automaticamente estou negando o diabo, né? E a Bíblia fala que quando você resiste ao diabo, ele vai fugir de você, né? Tanto é que a Bíblia diz, corre do pecado você corre, mas do diabo você olha para ele que ele vai fugir de vós, né? Então, praticamente é algo que, quanto mais a pessoa conhece a Deus, né, que a gente falou que a santidade é a maior arma, quanto mais a pessoa conhece a Deus, mais ela se afasta das coisas do diabo, ela dá brecha pro diabo, né? Agora, você imagina, pastor, uma pessoa que não tem interesse em conhecer em nada de Deus. Fica muito mais fácil do diabo trabalhar a mente dela, né? Às vezes a pessoa pensa que as coisas é automática. Ela, na verdade, eu entendo como uma falta de compreensão da graça. Porque a graça é algo simples, algo que eu não preciso fazer, que eu recebo. Mas o problema é que eu tenho que permanecer na graça. Se eu tivesse recebido esse dom de Deus, e já no mesmo instante, como o ladrão da cruz morreu ali, tudo bem, mas eu ainda estou nesse mundo. E o permanecer na graça implicará em eu resistir a cada dia aos pensamentos, as coisas deste mundo, ao entender o que Deus... Porque às vezes a pessoa fala, eu posso viver, eu tenho liberdade, vou viver de qualquer jeito. Mas o viver de qualquer jeito, muitas vezes, pode ser um engano. Porque a Bíblia diz que Jesus é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. Se Ele é Senhor, quer dizer que Ele reina. Se Ele reina, eu tenho que me submeter. Submeter ao quê? Não somente a sua autoridade, mas ao que ele ensina. Porque nós vemos que Jesus, ele se preocupou, ele deixou ensinos, ele deixou orientações, para quê? Para que nós não sejamos enganados. Sim. Jesus, quando ele ora, no livro de João pelos discípulos, ele disse assim ao Pai, olha, eu peço que não os tire do mundo, mas que os guarde. E o estar guardado por Deus é entender, é conhecer a Deus a cada dia, eu vou ser guardado. Exatamente. E no você conhecer a Deus, a gente trazendo para o campo de que estamos à guerra, é você usar a arma correta, né? Como a gente falou, de a gente saber que a gente está lidando com algo espiritual, não carnal, né? Então, se trazer assim, a gente fizer uma pergunta geral assim, se hoje fosse um exército de Deus, que tipo de graduação você receberia de Deus, né? Um soldado, um capitão, um cabo, um brigadeiro, né? Dependendo do seu conhecimento de Deus, né? Você estaria na linha de frente ali com a arma, ou você estaria só comandando, né? Então, é importante dar isso porque às vezes as pessoas estão perdendo a batalha, estão sendo enganadas e não sabem por falta do conhecimento de Deus, né? E esse conhecimento entra nesse ponto aqui. Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra seres humanos. Legal. E sim contra quê? Principados e potestades. Em primeiro lugar, o principado, aquele para quem ainda não desconhece, o principado são domínios que são exercícios em lugares. Que tem a ver, principado tem a ver com príncipe, que estabelece um reino ali. Então, por exemplo, lugares que Satanás tem domínio. E as potestades é o que age no ar, né? Por que no ar? Porque é o mundo espiritual, né? Nós vemos que Deus está nos céus, reinando nos céus, e entre a terra e os céus existe esse espaço, né? onde a batalha propriamente... o bicho pega. Porque onde o livro de Efésios cita muito as regiões celestiais. Que é esse espaço onde há os demônios, onde há todas essas coisas. E agora o principado, ele age em lugares, né? E aqui no versículo está dizendo que contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então essas pessoas que fazem parte desses sistemas, eles têm um modo de pensar, um modo de agir, um modo de negar opiniões, de recusar opiniões. Eles
fazem filosofias, estão cegos, baseados naquelas filosofias, é o certo para elas. Mas a pessoa, não, mas essa pessoa ela não pensa, não, que ela tá, que a gente falou, ela tá cega, sendo dominada, né, por algo que... Por isso que é muito perigoso as pessoas desconhecerem a palavra de Deus, porque o mundo que nós estamos é onde a Bíblia está dizendo aqui, esse sistema mundial que está em trevas. Então o sistema mundial está em trevas. E ele exerce esse domínio, são as pessoas enganadas, né? Pessoas que, eu não concordo com um pedaço aqui da Bíblia, então aqui tem uma corrente favorável, então onde entra essas teorias humanas, que muitas vezes não é um detalhezinho assim, mas que se você fosse aprofundar, aquilo é na dimensão de oposição a Cristo. Sim. E aí eu tenho que tomar cuidado. Às vezes eu estou apoiando algo que é oposição a Cristo. E aí, na minha mente, eu acho que está tudo bem, mas na verdade eu estou do outro lado. E aí, a hora que de repente esse engano passar, pode ser tarde. Sim. Porque como nós vimos, o pecado ele não se estabelece, ele tenta dominar. Né? Ele dominar totalmente você. Então, primeiro você é pego por uma coisa simples, e aquilo vai aumentando, onde o domínio vai crescendo, certo. A cegueira vai aumentando, a falta de entendimento vai aumentando, e aí você vai abraçando outras coisas. Quando você vê a pessoa, ela está totalmente contrária a tudo aquilo que... Vai chegar num nível que... ninguém fica estacionado. Ou eu me aprofundo em Deus, ou eu vou me aprofundar... Não tem outro jeito. Não tem jeito. Deve ver que a sabedoria de Jesus ela é tremenda quando diz que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. Prosseguir em conhecer, né? Legal. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né, pastor? Porque às vezes a gente vê pessoas falando mal da Bíblia, falando mal de pastores, falando mal da religião, e a gente pega certa raiva daquela pessoa, né? A gente tem que entender que não é aquela pessoa, aquilo que está operando por trás dela, né? Aquilo que está dominando. Na verdade, a gente tem que orar por aquela pessoa. Tem que orar por ela, né? Para que a venda venha caindo. Sim. Acho que a gente vai chegar nesse entendimento, pastor, quando a gente entender que o que você falou, o diabo já está condenado, ele não tem jeito. Ele não vai ser salvo. O diabo é aquele que está no corredor da morte. No corredor da morte. Que já foi feito o apelo e foi recusado, ele só está esperando o dia. Vamos imaginar que um barco está afundando, ele já está caindo, ele está puxando quem ele puder. Aí quem tiver no alcance, ceder ao engano, a conversa fiada dele, vai ir junto. Sim. Então a gente tem o entendimento que o diabo não peca por nós, a gente peca, certo? E o diabo, ele dá aquela ideia de tipo assim, vai que é legal, vai que não tem problema, né? É interessante, o livro de Tiago, no capítulo 1, fala um pouco, não sei se é no 1 ou no 2, depois eu vou pôr na tela aí para vocês, mas fala que da cobiça, né? Uhum. Que a única coisa que é necessária é só identificar a fraqueza e só colocar na frente. Legal. Aí a escolha que faz é a pessoa. Legal. Então, por isso que o diabo ele trabalha nisso, ele fica identificando a sua fraqueza. Ele fica com o caderninho anotando. Vai anotando, ele não sabe o que está acontecendo aqui, mas ele vai lançando isca. Se ele vê a pessoa... Até ele enxergar e entender qual é o seu ponto fraco. Sim. Aí ele começa a pôr na sua frente. Sim. Vamos entender assim, se a pessoa tem uma fraqueza com dinheiro, o que vai mais aparecer na frente dela é a oportunidade de fazer coisa errada com dinheiro. Com certeza. Né? Eu tenho um problema com certa coisa. Então, o que mais vai aparecer na sua frente é esse tipo de coisa. Né? E a pessoa pode começar a pensar um pouco nisso agora, que não é coincidência quando começa a se deparar, todo lugar que você vai, que você passa, parece que você está se deparando com aquilo, é um momento de ataque. E a Bíblia nos orienta nesse momento a resistir, que o diabo ele vai embora. Sim, legal. Como diz Paulo, né? O dia mal tem que resistir, não adianta, né? E aí fala também para nós nos prepararmos para esse dia, né? Sim, legal. Porque onde nós, buscando a Deus, nós somos fortalecidos. Né? Certo. Então, a gente colocou aqui, né, que nosso adversário é Satanás, a nossa luta é direta com as investidas dele, né? Ele está aqui para nos enganar.
Aí a gente colocou aqui, né, que tem alguns itens, né, como se fosse uma armadura, né, que você tem que vestir, né, nesse caráter de guerra. É o famoso texto de Efésios 6. Efésios 6, né? Revestir toda a armadura de Deus. A gente entende que quando a pessoa, Efésios 6 fala isso, é que era comum as pessoas saírem na rua e ver soldados passando, né? Com esse tipo de vestimenta, né? Então, o escritor de Efésios diz que tem que se vestir com armadura. Eu vejo assim, pastor, você tem que se vestir com os pensamentos, as ideias e atitudes de Cristo. Isso. Resumindo, né? É o que tem a ver aqui com o que nós vamos colocar aqui, que é a firmeza na verdade, né? O vestindo a própria justiça do Senhor, proclamar a paz, protegidos pela fé, porque a fé nos protege no que sentido? É quando vem o dardo, no ouvido ou os olhos, mas você está firmado na palavra que você ignora aquilo. Sim. Você, não, isso aí... Agora, a pessoa que não tem o conhecimento que a gente está falando agora, ele vai ser aqui, ele vai cair na conversa e vai cair naquilo que está sendo colocado diante dele. Legal. Confiantes na salvação e dependentes totalmente das Escrituras, né? Uma pessoa que está voltada dessa forma, ele está calçado, ele está protegido, ele está armado, ele está aí preparado para ir para a luta. Exatamente. Então, praticando a verdade seria tipo a gente colocando no modo do dia a dia. Você sempre usar na sua ética de vida, sempre falar a verdade, viver a verdade, ser justo, né? Ter fé nas coisas santas, né? E no modo de ver assim de aplicação para tomar atitudes, tomar decisões, se basear na palavra. Aí é aquele que lá, o diabo ele vai olhar para essa pessoa e vai dizer, isso aí é chato, né? Ele vai embora porque isso aí. Quando ele encontra uma brecha, aí ele se achega, né? Eu ouvi uma vez um pastor falar que quando você começa a viver assim, Satanás põe um X na sua cabeça lá. Esse daí... Né? Esse aí não vai ser tão... Mas mesmo assim, ele não mas ele vai... Não desiste, né? Ele espera sempre... Ele é estrategista, né? Exatamente. Porque na nossa condição humana, por isso que a Bíblia diz, aquele que está de pé, vigie. Então, na nossa condição humana, a Bíblia diz que às vezes nós vamos ter um dia que não é muito favorável. Exatamente nesse dia você pode esperar que o diabo vai se chegar. Ele vai estar observando, hoje é o dia favorável, ele vai chegar ali. Então a gente tem que estar realmente firmado ali. Tem momentos que você vai estar fraco, mas é onde a firmeza na palavra vai te ajudar naquele momento. Sim. Tem um versículo, pastor, que eu vejo muito claro, que para mim é muito importante, para a gente poder saber decidir, que aquela versículo fala assim, não há de se imaginar, não há de ficar soberbo, não há de se ficar espantado que Satanás se transfigura de anjo de luz. Né? Já começa por aí. Se você vê um anjo de luz, fala, não, é um anjo que chegou até a mim. Mas se você não tiver aquele entendimento da mente, né, você vai achar, isso aí é um anjo. Só que por trás é Satanás. A gente trazendo no nosso modo de vida, de aplicação, você, nossa, isso daí não vai fazer mal nenhum. Mas por trás tem algo que vai fazer mal. E né? também tem a questão, por exemplo, você não encontra pessoas que para conseguir os seus objetivos, ele se passa de alguém íntegro. Imagine o diabo. Que é o pai disso, né? Então, se no mundo real, aqui no mundo físico, você vê que pessoas, eles às vezes passam anos ali, vestem uma carapuça ali, uma carcaça, e uma pessoa da sociedade. Uma vez eu vi uma reportagem, um cara, ele se estabelecia, ele montava família, ele se tornava alguém distinto ali da região, e depois ele matava todo mundo e ia embora. Além de lesar as pessoas da cidade. E aí descobriu que ele fazia isso ao longo da sua vida inteira, em vários lugares, né? Uhum. Imagine o diabo, então. Verdade. A gente colocou aqui também, né, pastor, que a Bíblia diz que a terra está cheia da glória de Deus, então a terra, ela não é maligna, ela jaz no maligno. Isso quer dizer que ela está sob influência do mal, né? Então a criação, Satanás tenta tomar posse da criação, né? Degradar a criação, degradar as pessoas,
do seu modo de viver, do seu modo de agir, do seu modo de conduzir a vida, tanto a criação como os seres que estão. A gente tem uma ideia também que essa era perversa, que a gente colocou aqui num versículo, que o Deus, esse cego, cegou o entendimento dos incrédulos. Então a Bíblia associa essas pessoas como se elas fossem cegas, né, para a verdade, né? A verdade, nem se batesse na cara delas, elas não iam saber que é verdade. Do grau de influência que Satanás faz na mente da pessoa, né, pastor? É por isso que é o Espírito Santo que vai trazer o convencimento, né? Do que é justiça, do que é pecado, do que é juízo, né? Esse contato com a palavra que vai trazer esse conflito dentro, né? Aí a pessoa podendo ser liberta aí dessa prisão. Tá aí da importância a gente pregar o evangelho manhã, tarde e noite, né? Porque às vezes as pessoas... E insistir, né? Pode ser que estão indo pro inferno, dentro delas, sabendo que elas estão certas, né? Que elas estão cegas. É interessante que você falou isso, porque o diabo ele não desiste, né? Ele tá sempre... A gente diz que ele está sempre fazendo a mesma coisa. Na verdade, ele é persistente, né? Aí a gente, às vezes, devia ser igual, né? Nesse sentido, porque a gente fala de Cristo, fala do reino de Deus, aquela pessoa não ouviu, você já desiste, já no outro dia você já larga de mão, né? Mas a gente tem um pouco dessa persistência, né? Continuar lá, enquanto tiver fôlego de vida, você está falando ali de Jesus. Eu lembro de Noé, né? 100 anos lá, sobre a mesma palavra, e ali sempre a mesma coisa, e ele não declinou ali desse propósito, né? Até o ponto de salvar. Imagine, a mesma mensagem, 100 anos. Será que nós teremos fé para acreditar nessa mesma mensagem? E Jesus ele disse que, como na época de Noé, vai acontecer agora. Tem uma palavra que está sempre, né? Parece que é repetitivo, sempre a mesma coisa. Jesus vai voltar. Então a gente percebe também que Satanás é um ser inteligente, né? Ele não é onisciente nem onipotente como Deus, né? Mas ele tem os seus poderes lá, tem as suas manhas, né? A gente colocou aqui também, né, pastor, que o diabo não é o criador, não é o dono de tudo, nem o governante, né? Ele quer se apossar, tanto é que ele copia as coisas de Cristo, né? Copia todas as coisas de Cristo, ele quer um sacrifício, quer ser adorado, né? Assim como Cristo foi. E o diabo não é a fonte do pecado, né? Não é ele que gera o pecado em nós. Nós pecamos, ele só se aproveita nisso para maximizar algo que vai nos prejudicar. A gente pode dizer que a gente tem como os grandes inimigos, né? Satanás, o pecado e a carne, né? Que a carne também ela nos prejudica nisso. Então, cada um no seu campo de atuação, né? Mas eles são, no caso, os nossos adversários aí do dia a dia. Então, legal. Então, o Satanás também tem os seus soldadinhos, né? Os seus diabos, os seus domíniozinhos lá. É interessante isso que você está colocando agora, porque como ele não pode ler ou saber o que nós estamos pensando, ele precisa desses servos ou aliados dele para estar sempre monitorando, né? Então podemos, assim como a terra está cheia da glória de Deus, o diabo está com os seus servos aí monitorando, fazendo e observando as coisas para poder pôr em prática aí os seus intentos. A gente trazendo para um campo mais fácil, ele é tipo assim, um diabo conta para um outro, ó, naquela região ali o pessoal tá pecando demais, vamos intensificar ali aquele trabalho, até aquela região começar a ter, você fala muita morte de criança, muito carro batendo, né? Isso. Ali foi tomado... E a Bíblia diz que a igreja, ela tem poder para anular isso. O livro de Efésios fala que nós somos colocados numa altura em que Jesus é o cabeça, nós, a igreja, somos os membros, né, deste corpo, e nós estamos acima de principados e potestades. Então, quando a igreja ela começa a lutar no mundo espiritual, ela consegue acabar com isso. Certo. Por isso que em Crônicas fala que o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos maus caminhos, chega ao ponto de o próprio Deus sarar a terra. Legal. Então, a gente olhando para tudo isso, a gente vê
que às vezes a igreja, por não estar, ou estar voltada às vezes para si mesmo, né? Porque às vezes as pessoas estão buscando a prosperidade, o reconhecimento, e às vezes a luta espiritual ou a luta pelo domínio do reino de Deus e a salvação às vezes está em segundo plano. Então a gente vê que há um domínio, né, maior de Satanás, ao ponto de nós precisamos entender isso, começar às vezes a orar nesse sentido. Às vezes a gente está conversando um pouquinho antes da aula sobre o tempo corrido que nós estamos vivendo. Sim. E às vezes esse tempo corrido impede de a gente olhar para algumas coisas, às vezes exatamente essas coisas. Na hora que a igreja começa a interceder, orar, Satanás ele para de agir, aí ele tem que buscar uma outra brecha, uma outra coisa para atuar. A gente vê o poder que a igreja tem, né? O poder que a igreja tem. A gente colocou aqui também, né, pastor, algumas estratégias de Satanás, né? Algumas coisas que ele faz, né? Um exemplo, a gente colocou que ele acusa, né? Zacarias 3:11 diz assim, ó: logo em seguida, Deus me fez ver o grande sacerdote Josué, que posicionava-se em pé em frente ao anjo de Yahvé. O Senhor e Satanás, o adversário, estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Então, uma das coisas que o diabo mais gosta de fazer é acusar, né? Ele o acusador, né? A gente estava até conversando que no livro de Jó fala bastante, isso Estava andando pela terra, estava andando pela terra. Chegou lá, deixa eu dar um pulinho lá no trono. Então, que ele subia até o céu, né? Ele tinha, mesmo ele sendo jogado do céu, ele tinha passagem até o céu, tá? Chegar lá no trono de Deus e ficar usando, ó, esse seu servo aqui faz coisa errada, ó, aquele ali passou um pedaço sem pagar, esse aqui passou a acusar. E a partir do momento que Cristo morreu, né? Esse acesso foi cortado. Isso traz cada vez mais a importância da morte de Cristo, né? O Satanás não tem acesso mais, não pode mais nos acusar. Um exemplo, se Satanás acusasse uma pessoa, eles falassem, mas ele tem o sangue do meu filho. E esse impedimento de Satanás chegar até o trono e exercer a sua acusação tem a ver porque a Bíblia diz que a voz do acusador foi anulada na cruz. Na cruz de Cristo. Então, significa, por causa do sangue de Cristo, não há mais condenação. Então, eu não preciso mais ouvir. É como se Deus dissesse, né? Não há mais a necessidade do acusador, porque o sangue de Jesus, ele já limpou, já justificou, a dívida foi paga, então o seu lugar não é mais, você não pode mais vir aqui. É sensacional. Aí você pode pensar assim, mas beleza, ele é o acusador, ele nos acusa, Cristo morreu por nós, mas como eu vou garantir que se o sangue de Cristo me salvou? A gente vê porque o próprio Cristo venceu a morte, né? Venceu a morte, então, venceu a morte. É sensacional, né? Sensacional. Porque era legal a gente... Isso é a cara do diabo, quando Jesus morre, eles começam a festejar, porque eles não sabiam o que estava acontecendo, né? Eles tinham uma ideia do que a palavra... Não conhece os planos de Deus. Porque Deus disse, ó, da semente da mulher virá aquele que pisará a serpente. Então, naquele momento, ele vê Jesus morrendo, né? Porque ele também não entendia como que era estabelecer o reino. E, na verdade, ele achou que tinha vencido. Jesus estava morto. Imagine que a Bíblia diz que Jesus foi até lá, né? Foi até o inferno. Imagina a cara do diabo quando Jesus ele ressuscita, né? Será que no céu não vai ter um quadrinho lá que Jesus tirou uma foto na hora? A cara de Satanás vai... Seria legal. Aqui a gente colocou aqui também que, além dele acusar, ele engana, né? Segundo Coríntios 11:14, diz que essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, versículo que eu disse antes, né? Então, isso as pessoas estão sendo muito enganadas, não porque Satanás vai muito esperto, por falta de conhecimento de Deus naquela pessoa, né? Faz ela se enganar, né, pastor? Eu acho assim, o que é mais nocivo nisso são as coisas que têm uma aparência de... A Bíblia diz aparência de sabedoria, mas gera morte. Isso que as pessoas... A falta do conhecimento faz com que você caia nessas armadilhas.
São coisas que você não, às vezes olha ali e parece que é inofensivo, mas quando você para um pouquinho e olha mais a fundo, você vê completamente Satanás ali agindo naquilo para tentar roubar as pessoas da presença de Deus, do próprio conhecimento de Deus, que é o que tem destruído mesmo as pessoas nesse dia, porque se o sistema, como nós lemos agora há pouco, se o sistema ele levanta como oposição, se o sistema desse mundo está em trevas, a gente tem que ficar esperto com tudo que aparentemente parece coisa legal que vem para as nossas vidas, ou está inserido na cultura, na sociedade, na política, na própria religião, todas essas esferas, né, que nós podemos colocar. Satanás ele está ali embutido nessas coisas. Na política, né? Isso tentando tragar aí as pessoas. Aí a falta do conhecimento faz com que você não tenha o discernimento para você conseguir olhar, não, isso daqui parece ser algo de luz, mas não é. Não é, né? E algo que também que me assusta muito, pastor, é quem tá chegando num beco, tá indo para um caminho de que você vai ter que chegar para as coisas que você vê no dia a dia, ou você fala não, ou você faz aquilo que tá errado. Porque qual a estratégia? Até falar um pouco sobre isso, das esferas, né? Satanás está se utilizando hoje em dia de uma legalidade política para poder legalizar o que a Bíblia diz que é pecado. E aí você acaba até sendo prejudicado. Hoje em dia a gente vê as coisas chegando a esse ponto, né? De que o pecado ele é algo bom, deixou de ser ofensivo, né? As pessoas não veem mais isso, e em alguns pontos se você se contrapõe a isso, você que está sendo o errado, né? Você que está sendo o antissocial, né? E isso é inevitável, né? E é inevitável. A Bíblia diz que isso vai acontecer. O problema é a gente ficar em cima do muro. Cabe a você escolher o lado, né? A Bíblia fala o quê? Que a nossa luta não é contra os seres humanos, contra principados ou potestades, que Deus ele ama o pecador. Então eu não tenho que desferir todo o meu intento contra as pessoas. Eu tenho que entender a condição que elas estão, de aguilhonamento, de cegueira, de não ter o entendimento. Eu tenho que amar essas pessoas, mas eu tenho que entender o que é praticado e o que é estabelecido por esse sistema é maligno e gera morte. Porque vai chegar um normal a certo ponto de tipo, só ir no culto online, não preciso ir para a igreja. Mas isso aí é pecado, não é mais pecado. Não, vou tirar, que eu vi muitas pessoas falando que estão tirando os pronomes masculinos e femininos da gramática, né? Casamento de pessoas do mesmo sexo ser normais. Igrejas aceitando isso para não serem excluídas, né? Então elas estão fazendo parte desse sistema, né? Pessoas que não... O próprio mundo que está em trevas aceitar isso, não tem problema. Eles já estão... É normal deles, né? O problema é o cristão... É a igreja aceitar isso. Né? Aceitar. E essa aceitação implica no quê? A Bíblia diz que eu sou livre para fazer o que eu quiser, certo? Só que o problema é eu não posso usar dessa liberdade para, de repente, desconfigurar aquilo que Deus estabeleceu. Você quer fazer o que você tem vontade, você faz. Só que não queira contestar aquilo que Deus estabeleceu. Está estabelecido, está estabelecido. A lei é a lei. Eu posso concordar, receber ou não. Isso vai gerar consequências ou não. Mas eu não posso tentar modificar o que a palavra já estabeleceu. Então você vê que o diabo ele não somente se contentou em trazer uma legalidade social ou no entendimento das pessoas, mas ele quer contrapor a palavra. Sim, ele não pode destruir a palavra, então ele distorce, né? Porque poderia ter acontecido o quê? As pessoas terem o entendimento, Deus quer assim, mas eu escolho fazer diferente. É a minha escolha. A escolha é sua. Não, eles querem... você vê que o diabo ele é oposição, ele quer interferir na palavra, quer interferir naquilo que está já estabelecido. Você vê que ele não se contenta
só com o domínio que ele exerce no mundo. Ele quer afrontar ao próprio Deus. Isso é perigoso. A gente tem que orar pelas nossas famílias, nossa igreja não cair nesse engano, né, pastor? Que vai chegar num nível tão forte, tão maximizado sobre nossas mentes, né? Que se a pessoa não tiver a mente dominada assim pelas coisas santas, pelo Espírito Santo, audível em nosso ouvido, cai no engano, né, pastor? Você vê que hoje em dia o que é o forte? O ser humano está sendo levantado como autossuficiente. Eu não preciso de mais nada. A tendência é o quê? O anticristo, ele vai ser alguém ali que é totalmente voltado para o eu. É por isso que até o livro de Daniel diz que ele se opõe a tudo, até a religião, qualquer que seja, não, é onde o homem ele vai atingir o ápice. É por isso que o número, né, do anticristo é o ápice, né, que é o número de homem, né? 666. Porque tem a ver com isso. Homem suficiente. Ele vai onde entra a filosofia humana, todas essas coisas aí que já tem contaminado. E eu vejo de uma forma assim, o homem se sente tão dono do seu próprio umbigo, tão autossuficiente, que um vírusinho que está acontecendo tá acabando com tudo, né? Aonde que o homem é suficiente com isso, né, pastor? Isso daí a gente vê que, até a gente, olhando para isso, a gente vê que as pragas do Egito, cada praga daquela representava um deus do Egito. Então, quando Deus utilizou as pragas, na verdade ele estava mostrando ali para os egípcios que aquilo que eles veneravam estava se voltando contra ele. É interessante isso. Né? E aí a gente vê hoje o homem se achando tão dominante, tão maior, e às vezes acontece essas permissões, né? Porque a gente viu que tudo está no controle de Deus, né? E os sinais que vão acontecer nos finais dos tempos são necessários, porque imagine se não acontecesse nada, eu acho que o maior número de pessoas ainda ia se perder, porque são momentos como esse que há uma reflexão um pouco até sobre a vida. Vamos deixar um pouco a questão da salvação, mas você vê que há uma reflexão sobre a vida. As pessoas muitos estão dando importância mais ao convívio da família, a questão humana, do ser humano, e ver que todas essas coisas que estão no mundo não servem para nada. O dinheiro não serviu para nada. Ver que nada disso, nada que pegou o rico, pegou o pobre, pegou todo mundo. Então, pegou o líder, pegou a pessoa normal. E aí vem o engano, né, que Satanás ele coloca no coração das pessoas, achando que se Deus é bom, se Deus... Por que Deus não interfere? Na verdade, tudo isso é consequência do próprio homem. Sim. Toda a mortandade, toda a destruição, tudo aquilo que vem sobre a terra ou sobre o homem, foi ele mesmo que criou tudo isso, né? Com a sua conduta, ele mesmo criou todas essas coisas que têm destruído o mundo. Só a gente vê que Deus... Ele é bom em todo o tempo. Eu vejo que se não fosse a graça refreando, ia ser muito pior. A própria Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Né? Então a pessoa fala, tá ruim, mas se não fosse Deus intervindo, já tinha acabado faz tempo. Sensacional, né? A gente colocou aqui também que uma das estratégias de Satanás, além de ele acusar e enganar, ele tenta, né? 1 Tessalonicenses 3,5, né? Foi por isso que já, me sendo possível continuar aguentando, Paulo falando, enviei Timóteo para conhecer o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos tivesse seduzido, tomando inútil todo o nosso empenho. Timóteo retorna com as boas novas. Você vê que é engraçado aqui, é interessante, que ele fala que o trabalho do tentador pode tornar inútil todo o empenho da pessoa em tentar... Todo o esforço, né? Do esforço. Nossa, algo. A sedução vai chegar num modo tão forte, tão vil, né? E isso nos remete aos dias de hoje. Porque o que acontece? As pessoas que não estão impossibilitadas de estarmos juntos ali, congregando na igreja, a pessoa está ali
somente em casa, e às vezes o diabo está trabalhando. E às vezes pode acontecer de ter uma regressão. Sim. Eu posso citar isso até o trabalho da própria célula, em que às vezes trabalhos feitos ali um ano inteiro num determinado lugar, em poucos meses aquilo declinou. Por quê? É o que o próprio apóstolo Paulo diz aqui nessa carta, né? Ao ponto de se tornar o trabalho em vão ou inútil. Tamanho é o que o diabo ele pode fazer na linha do pensamento e abalando totalmente a estrutura da fé, da palavra na pessoa. Eu tenho uma passagem, eu não lembro onde que é, pastor, que eu estava lendo esse dia um livro que fala sobre Paulo, né? Que ele fala assim, acho que é em Tessalonicenses, ele diz assim: quis eu ter convosco, mas Satanás me impediu. O poder que Satanás tinha, né? A influência que Satanás tinha ao redor para impedir o próprio Paulo, né? Que eu fico pensando assim, o que Satanás fez para poder impedir Paulo, né? De um certo modo, isso acusa pra gente também, né? A gente fala assim, quis eu fazer uma célula, né? Fazer um grupo, mas Satanás me impediu, né? A gente traz para os dias de hoje. A gente colocou aqui também que ele mente, né? A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, né? A gente colocou aqui o versículo, João 8,44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi o assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, né? Ou seja, jamais ele falou a verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, mas pois é um mentiroso e pai da mentira. Então a minha mãe falava assim: não mente, porque senão você é filho do diabo, porque o diabo é pai da mentira. Eu ficava comigo, nossa, meu pai é o diabo, não. A entender de se você faz as mesmas atitudes do diabo, que é o pai da mentira, você se torna um filho dele, a associação seria um discípulo dele, né? Tipo, a ideologia dele é mentir e eu tô mentindo também. E hoje eu vejo assim, pastor, como mentira, que acontece muito, é a indiferença, né? Pra mim a diferença também, por exemplo, a gente fala, a igreja disponibiliza séries do VUT, cultos, aulas, versículos, grupos missionários, e parece que a indiferença é tanta, né? Parece que você tá falando, é como você tacar uma flecha numa parede de aço, né? Não influencia. As pessoas têm indiferença da graça de Deus. Você vê isso, pastor, nos dias de hoje? Com certeza. A gente vê... Isso é um resultado do próprio ambiente que nós vivemos, né? Você vê países em que não há uma liberdade para que você possa cultuar, as pessoas entram em cavernas para poder adorar o Senhor. Nós temos tanta liberdade. E aqui a gente tem tudo disponível. Tem lugares que as pessoas elas ficam torcendo para chegar uma página da Bíblia diferente da que ele tem lá. Sim. E aí ele decora aquela página para poder passar para outra. E aqui a gente tem Bíblia no tablet, no celular, Bíblia na estante, Bíblia tudo quanto tem lá, e às vezes a gente não se alimenta disso, né? A liberdade de cultuar, tem pessoas que, se a pessoa reunir lá algumas pessoas para adorar o Senhor, no mesma hora já morre. Né? A gente colocou aqui também que ele se utiliza das obras da carne, Gálatas 5,17. Portanto, a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de que modo que não consegues fazer o que quereis, né? Como a gente estava falando antes, é a nossa luta contra o espírito, a carne contra o espírito. Aquilo que Deus pede para você fazer é aquilo que a sua carne quer fazer. Interessante que aí até fica fácil você entender o que é para você fazer, né? Quando você vê que a carne está querendo muito tal coisa, pode ficar meio... Tem coisa errada aí. Tem coisa errada. Não é para me fazer isso. Você está muito alegre com tal coisa ali, você pode ver que está querendo te desviar de algo que
que Deus de repente está querendo que você faça algo diferente. Por exemplo, tem uma dificuldade sua em ler a Bíblia. Alguma coisa tem, é que não é para você ler. Se você ler, você vai se livrar daquilo que está acontecendo de mal com você. Não quer que você tenha os olhos abertos. Exatamente, ó. Ler a Bíblia, irmãos. Nossa, mano, é uma dificuldade de ler a Bíblia. Então, você sabe que você tem que ler. Orar. Ora, não consigo orar. É difícil orar? Então você sabe que orar é a solução para você. Talvez tudo que a gente tem mais dificuldade na nossa vida é que a gente não tem entendimento de buscar em oração em Deus, né, pastor? Eu vejo aí uma vontade de Satanás de cortar a conexão. Através da palavra, através da oração, através da comunhão. Quanto mais desconectado você estiver, melhor. Verdade. Mas eu posso te fazer de marionete. Mais fácil. Ele apresentar alguma coisa, você acreditar, não ser enganado, né? Agora, uma pessoa que está conectada com o Senhor em todo o tempo, né, o Espírito Santo, ele já vai ouvir a voz do Espírito falando, ó, toma cuidado com isso aí. Pessoa que sem conexão já não ouve a voz do Espírito, já não tem entendimento da palavra, já não busca em oração, quer dizer, está totalmente desarmado, né? Mas a gente colocou aqui também, né, um lado bom, né, que Jesus venceu Satanás, né? Com certeza. A gente colocou aqui até uns versículos, né? Colossenses 2,15, despojando-se as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo. Esse versículo é sensacional. Um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Quando eu leio esse versículo... Eles se tornaram um circo, né? Eu vejo no dia de hoje é como se todas as TVs aparecessem do lado do jornal. Notícia importante. Jesus venceu Satanás na cruz, né? Seria algo... Ia sair os memes, né? Os memes, nos jornais. O Satanás sendo ridicularizado. Nossa, verdade. A gente colocou aqui também Hebreus 2,14, né? Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que essa morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, Jesus ele venceu o diabo, venceu a morte. Venceu a morte. Verdade. A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo não sofrerão, né, o dano da segunda morte. Que essa como nós vimos na aula anterior, a segunda morte é a pior, né? Aqueles que estão em Cristo não sofrerão. Então, para a gente concluir, pastor, a gente tem entendimento de que ficou claro para a gente que o diabo é um ser pessoal que existe. O campo de batalha principal é a mente, né? Ele tenta cegar as pessoas da verdade para que essas pessoas vivam da maneira que eles querem, que sejam o seu próprio Deus, dono do seu próprio umbigo, e que o diabo segue as pessoas para ela ter o menos contato possível com a oração, com Jesus, com o conhecimento de quem é Deus, né? Do conhecimento do que é a verdade, né? E a gente não deve ignorar o diabo, né? Ele é um ser inteligente, um ser astuto. A Bíblia diz lá que os animais era o ser mais esperto, né? Que tinha. Então, pra gente, irmãos, ter uma ideia do inimigo que a gente está tratando, né? Do inimigo de nossas almas. Que ele é um ser esperto, não é burro, não é ignorante, não é repetitivo, é um ser inteligente, mas a gente usando nossas ideias de morte da cruz, da Efésios 6, né? A vestir a armadura de Deus. Vencer o diabo é fácil, se você tiver um entendimento, tiver uma ideia fixa, né? A gente vê ali o vestir a armadura é praticar o que Jesus ensinou. Se vestir de Cristo, prática, né? Verdade. Pôr em prática. Não tem outra maneira, né, pastor? Não tem. É onde fala sujeitar a Deus, automaticamente você está resistindo ao diabo. Isso, automaticamente. Então, se você sujeita a Deus, você entrega o seu modo de ver, de pensar, a sua cosmovisão do mundo a Deus, automaticamente você está resistindo ao diabo, né? E aí você é guardado, né? Sensacional. Porque o fato de eu não ser guardado não é porque Deus falhou. Na verdade, é que nas minhas escolhas eu estou impossibilitando Deus de agir pela liberdade que eu tenho de escolha. No momento que eu me sujeito a Deus, aí eu estou blindado. Sim, legal. É interessante, né? Praticamente para Deus a gente faz palavras como se fossem atos, né? Quando você se resiste a Deus, está dizendo, Deus, minha vida é tua, toma conta, eu vou seguir as suas ideias, os seus conselhos, os seus estatutos, que para mim é o que importa isso, né?
Aí a Bíblia diz que aí o diabo vai embora, como aconteceu lá Jesus, né? Jesus estava com fome, o diabo chega lá, ele já começa com uma conversinha desafiadora, né? E o ser humano gosta de cair nisso, né? Ele chega e diz, se tu és o filho de Deus, então faz isso. E o ser humano, ele quando é desafiado dessa forma, ele tem a tendência de cair. Alguém chega para você, fala, se você é quem você diz que é, você não faz isso. E a pessoa fica ali já, eu quero mostrar que é isso, aquilo, é onde a pessoa cai. Só que Jesus disse, olha, não é dessa forma, né? Ele apresentou a palavra. Se é de fato o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus mas está escrito que nem só de pão viverá o homem. Tome Bíblia. Tome Bíblia. Então, para a gente concluir, que a gente tomou de ideias aqui do diabo, a única maneira que a principal maneira, né, que ele usa é a mente. E a gente tem que se fortalecer muito no conhecimento de Deus, né? Resistir muito a Deus, se entregar muito a Deus, por causa que esses ataques vão chegar, né? Vão acontecer, sempre vão acontecer. Parece que quanto mais chega a Deus, mais chega ataque, né? Mas quanto mais chega a Deus, mais forte você tá, mais Deus nos conduz ao caminho certo. Então, não ignoreis o diabo, né, irmãos? Não ignoreis. Ele existe, ele é um ser pessoal, ele é um ser que ataca, mas como a gente leu aqui no final, Jesus venceu o diabo. Então escolha o lado do reino que você quer estar. A Bíblia já deu uma ideia no final qual é o reino que vai ganhar, entendeu? Já tem a dica boa. Já tem uma dica boa no final, quem é que ganha, qual é o reino que ganha, então escolha o reino certo. E com essas dicas que a gente deu aqui, fica fácil de você saber qual lado que você quer ir. Então, irmãos, tomem cuidado no que você vê, no que você ouve falar, do que você traz para sua casa de conhecimento humano, né? Sempre se baseie na Bíblia, sempre se baseie no que Jesus faria nessas atitudes, nesse modo de viver, se baseando em Bíblia, em pastores, líderes, né? Pessoas que você conhece, e tome muito cuidado, vigiai, né? Porque o diabo tá aí esperando só uma brechinha para poder... Um vacilo. Um vacilo que você deu, ele vai lá e abocanha, né? E quando a gente está cheio, né, da palavra de Deus, fica fácil de identificar, né? Você consegue olhar para a situação, ou aquilo que chega no seu ouvido, ou que está diante de você, você fala, isso aqui não é de Deus, não. Imagine uma pessoa sem conhecimento de nada. Ele está perdido. Está perdido, verdade. Então vamos saber identificar aquilo que é santo, aquilo que não é. Só um jeito, o Espírito Santo falando nos nossos ouvidos, né? Então espero que você tenha gostado dessa aula aí, que você tenha aprendido um pouco mais sobre o tinhoso, né? Sobre o inimigo, o encardido, sobre o inimigo de nossas almas. Não dê bola para ele, sujeitar-vos a Deus, né? Que você compartilhe com sua família aí no WhatsApp, com quem você gosta. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aí, eu deixo no WhatsApp da igreja lá, né? A gente vai ter o prazer de responder. E até a próxima aula, pastor. É isso aí, Luquinha. Tamo junto. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe. Amém.